Então, pessoal, vamos ver agora a estrutura de controle, né? A linguagem PL/SQL, né? Loop, while, for, né? Ok? Coisa que vocês conhecem bem de outras linguagens. Bom, set server output on é para configurar aqui o ambiente para que possa ser impresso os dados na tela, ok? Vamos abrir um pouquinho mais aqui. Então vamos lá. Mesmo as tabelas, né? Então, tabelas de departamento, tabelas de empregado. Aqui no caso vou usar a tabela de empregado para dar um exemplo de loop, né? Tá? Então, aqui nós que queremos capturar o número de empregado, o nome do empregado, o salário, e lembram do jogue para dentro dessas três variáveis aqui, né? Tá? Na tabela emp, where, o número do empregado, for este código aqui que vai ser informado em tempo de execução, né? Ok? De forma dinâmica, né? Aqui eu imprimo, né, o código. Estão vendo? Neste exemplo aqui eu fiz todas as colunas juntas, né? Então ele vai aparecer colunado, ok? Bom, aqui o que eu quero fazer? Olha, mostrando um exemplo de loop, né? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero, além de pegar o salário, né, o código, o nome do salário, eu quero fazer uma previsão dos valores para os próximos 5 anos, né? Então, crio uma variável aqui chamada vaAumento para eu poder informar quanto que eu prevejo de aumento, né? Qual a minha previsão de aumento para os próximos 5 anos, né? Então, aqui eu faço um loop, olha. Loop, né? A sintaxe é essa, né? Aqui eu estou criando uma variável de ano, tá? Para incrementando, tá certo? Cada vez que ele fizer o loop, né? Tá? Para eu passando de ano para ano. Aqui eu recebo em vSalário, na variável vSalário que eu criei lá em cima, para apresentar aqui. Eu recebo a própria vSalário, multiplico por vaAumento, né? Essa que eu digitei aqui, divido por 100, né? Para transformar isso em percentual. E acumulo com vSalário, né, para somar o percentual de aumento aqui desse resultado, dessa expressão, com o próprio salário, né? E aí eu imprimo, ó, no ano, concateno com a variável vAno, concateno com espaço aqui, para ficar um pouco longe, né? Concateno com outro texto, o salário será, e concateno com a variável vSalário, que é o resultado de tudo isso daqui, certo? Aí, ó, loop, a sintaxe é essa, o loop é teste sempre no final do loop, tá certo? É como repeat de muitas linguagens, né? Então, loop faça tudo isso aqui, então loop faz pelo menos uma vez, né? Ele pode fazer uma vez e se for o caso, né, se essa condição for atendida, ele pode sair. Não é o caso aqui, né? Porque é exit quando o vAno for maior ou igual que 5, né? Ele começou com 1, né, com o 0, né, aqui acumulou 1 para passar para o ano 1, né, aqui o salário era no ano 0, né, naquele que nós estamos. Aqui é o ano 1, né, foi acrescentado a 0 mais 1, né, certo? Então passou a ser 1, né, o vAno passou a ser 1. E aqui testamos, né, então o vAno está em 1, ele vai fazer de novo, o vAno está em 2, ele vai fazer de novo. Aí o vAno está em 5, ele vai fazer de novo, mas quando ele testar que está em 6, ele vai sair, certo? Então, vamos fazer, tá? Tudo igual, só o loop que foi incluído, tá? O teste é, né? Então, olha, eu vou fazer aqui, né? Eu já tinha, nesta seção, rodado o set server output on, então não preciso fazer isso de novo, né? Então, olha, qual código? Código 18. Que eu cadastrei no anterior. Então, qual a minha previsão de aumento por ano? Aqui eu estou fazendo um exemplo simples, né, dando 10% para todos os anos, tá? Então, olha, 10%. Vamos ver o resultado disso daqui, tá? Vou aumentar, abrir aqui, tá? Então, olha, ele trouxe, né, de forma colunada o código, o nome e o salário atual. Então, o valor previsto nos próximos 5 anos. Então, no ano 1, aqui é o ano 0, mais 10%, 3.740. Aí, mais 10% em cima de 3.740, que dá 4.114. Aí, mais 10% em cima de 4.114, que dá este valor.
mais 10% em cima deste que dá este, mais 10% em cima deste que dá este. Entenderam? Então eu utilizei um laço para poder imprimir, né, 5 vezes aqui o salário, né, em 5 anos e poder dar um aumento também para fazer um exemplo, ok? Vamos fazer esse mesmo aumento, esse mesmo exemplo, com a estrutura while, né? Vocês sabem que na estrutura while eu testo antes, né? Enquanto que na loop eu fazia pelo menos uma vez, na while, se ele não atender a condição, ele não fará nenhuma vez. Então, olha, eu coloquei o V aumento aqui, tá certo? Então, qual a previsão de aumento, tá? Então, eu vou receber aqui minha previsão de aumento, tá certo? E aqui em cima, olha, vocês viram que eu criei o V ano com o valor 1, né? Já atribuí o valor 1 para V ano, né? Então, vamos ver. V ano é menor ou igual que 5? Sim. Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar no laço while aqui, tá certo? Se não fosse verdadeira essa expressão, ele nem entraria, né? Ao contrário de loop. Quando nós fizemos o loop simples, se a condição não fosse atendida, não teria problema nenhum. Ele entraria uma vez pelo menos, né? No loop. Vamos voltar aqui no loop. Tá? Só para deixar claro isso aqui. Loop, vocês vejam? Ele vai atender, vai fazer esses comandos aqui pelo menos uma vez. Vai se fazer o teste no final. While. While, se por acaso V ano fosse maior que 5, ele não entraria e não faria nenhuma vez esses comandos aqui, certo? Então, olha, V ano está em 1, é menor que 5. Então, o salário é aquela mesma expressão, né? Ele recebe um novo salário, certo? Aqui eu imprimo o salário será, olha, o salário do ano 1, que já recebeu 10% no salário original. Aí acumulo, V ano recebe, V ano mais 1, né? Então, V ano está recebendo, V ano mais 1, certo? Então, vamos executar. Vejam que o resultado é o mesmo, tá certo? Mas a condição poderia dar diferença, né? Então, vamos lá. Então, o 18, certo? Quanto eu quero de aumento? 10%. Ok, vamos lá, vamos ver. Então, olha, a mesma coisa, estão vendo? Exatamente a mesma coisa, certo? Ok? O teste é feito, no caso do while, sempre antes de entrar, né? E a estrutura de controle for, né? Bom, a estrutura de controle for é o seguinte. Ele vai fazer essa conta aqui, esta variável, né? Podia ser um nome qualquer, né? Não precisa inicializar uma variável no laço for. Vocês sabem, qualquer linguagem é assim. Em C é assim, né? Só a sintaxe que é um pouquinho diferente, né? Então, for, conta, que é a variável de contador, né? In, né? Que estiver entre essa faixa aqui, né? Depois a gente vai ver que tem várias formas, que eu posso fazer reverse, né? Para fazer uma faixa de 5 para 1, né? Enfim, tem várias outras opções, mas vamos ficar no simples por enquanto. For, conta in 1 a 5, loop, execute, né? Então, execute o que? Isso aqui, ó, receba, né? Então, todo aquele cálculo, imprima aqui o valor do salário. Vocês vão ver que ele vai dar exatamente o mesmo resultado, certo? Vamos fazer. Preciso do set several output on porque já tinha feito, certo? Então, vamos lá. O 18. Qual a previsão de aumento? 10%. Então, olha, mesma coisa, estão vendo? Tem o mesmo resultado, né? Salário original e foi recebendo aqui 10% em cima do salário anterior, do ano anterior, certo? Então, isso é estrutura de controle, certo? Temos o laço loop, em algumas linguagens é o repeat. Então, no laço loop, ele loop faz pelo menos uma vez.
e testa no final. While. Testa no começo. Só entra se a condição for atendida. E for. For vai executar essas 5 vezes de qualquer maneira, ok? Ok, pessoal? Então era isso que a gente tinha para falar para vocês. Muito obrigado, ok?